dia. Bom dia. Claro que, primeiro de tudo, desejar boas-vindas para esse momento, desse encontro nosso estadual, e fazer, obviamente, uma referência a esse dia diferente, né? Que um pouco desorganizou a agenda nossa, talvez de vocês também, mas principalmente dos nossos convidados, que a gente está aí tentando administrar essa situação em função da greve, mas conseguimos, e daí estamos agora tentando de alguma forma modificar um pouco a programação e que a gente aproveite bem esse dia, né? Então, vamos ver, um pouquinho de atraso, a gente então começa de uma forma, a única diferença é que os dois convidados, as duas convidadas que estão por vir, elas vão entrar no momento que conseguimos chegar, né? Então, a gente vai trabalhar inicialmente com uma fala, então, do Pedro, para nos colocar a discussão a nível nacional, né, em relação ao documento, sobre a prática, então, o que organiza a prática profissional no sistema prisional. E depois, aí nós vamos imediatamente para a reunião dos grupos, onde, a partir de um texto orientador, que é o texto orientador que foi o último encontro regional de Livramento, que fala das questões que provavelmente vocês vão se identificar também bastante, né? Não sei se vocês já começaram a olhar, em que a gente vai tomar uma orientação, mas que cada grupo possa discutir, então, desde a definição então, da resolução 012 e nos dias, né, e no momento, como é que hoje está a realidade do trabalho de vocês, principalmente é essa discussão. Mas, obviamente, como vocês devem ter visto também na carta de livramento, quando a gente fala da resolução, ela não é simplesmente uma resolução, um documento, né? Não é só um aspecto, não é uma questão legal ou legalista, assim. Vai se falar de um contexto muito maior, que são as condições de trabalho, onde o psicólogo hoje está trabalhando, para também a gente poder entrar na especificidade do que é, o que prevê a resolução. Nas nossas itinerâncias aí pelo Estado, pelos locais de trabalho de vocês, a gente tem procurado também, antes de falar da resolução, ou falar com os gestores locais, ou falar com os colegas, a gente faz uma visita ao local, às casas prisionais, para poder também, em loco, né, a gente acompanhar junto a vocês qual é essa realidade, para depois a gente pensar como é que se opera dentro dessa realidade, tendo em vista essa regulação da prática do psicólogo. É um debate que está em andamento, vocês têm muita gente nova, já temos, com muito prazer, a gente tem recebido os novos psicólogos do sistema participando do GT, né, que não sei se todos sabem, então tem um GT do sistema prisional, que é um momento também de poder compartilhar, especialmente com vocês, acompanhando a realidade de vocês, que é um trabalho que fica muitas vezes isolado, distante, com uma série de dificuldades. E o momento de poder estar no GT é um momento de aprofundar, né, de a gente poder fazer uma reflexão sobre o cotidiano, sobre o trabalho, e podermos juntos construir, né, enfrentamentos às questões de dificuldade e também, muitas vezes, a gente teve a oportunidade no GT aparecer ali, Pedro, acho que o Pedro não tem conseguido estar tão dentro do GT, mas participa conosco, a emergência de práticas inovadoras e de situações criadas pelos colegas, como alguns trabalhos que hoje foram apresentados, que tem esclarecido, tem dado a oportunidade de a gente compartilhar e criar estratégias, até, por exemplo, discutir os quesitos, daí a gente abre os quesitos, conversa, a gente consegue dialogar através disso e propor formas de responder, formas da escrita mesmo, como é que pode se dirigir aos juízes. Mas, enfim, é muito prazer que a gente pode estar aqui. Pedro e eu estamos finalizando a gestão, então, no Conselho, com a eleição do último dia 27, e queremos também congratular e agradecer a vocês, psicólogos do sistema prisional, que vão deixar não uma sementinha, vão deixar uma participação importante, que 2 pessoas do sistema prisional, 2 colegas de vocês, farão parte da próxima gestão.
Então, eu digo que isso é interessantíssimo, porque é um trabalho que se instituiu, né? E vocês, colegas psicólogos, conseguiram, conquistaram, né? Vai ser com a Yasmin, e hoje ela até não está no sistema, mas participou durante todo esse tempo dessa construção conosco, e da Luciane Engel. Tá bem? Então, quero agradecer e já passar então de imediato a palavra para o Pedro, e provavelmente durante o dia, talvez durante até amanhã, né, quando as nossas convidadas chegarem, a gente vai, depois da fala do Pedro e de uma primeira reflexão conjunta, a gente faz os grupos, e se alguma das convidadas chegar, ou a gente organiza a fala delas para tarde, ou a gente, se elas não puderem, a gente faz uma pausa no grupo, escuta as nossas convidadas e depois retomamos. Acho que fica bem assim? Conseguimos? Então, muito obrigada. Então, Pedro. Bem, primeiramente quero pedir desculpa pela minha voz. O negócio está bem complicado. Acho que da temperatura aí nos últimos dias. E uma das minhas funções principais é ser professor universitário. Então, eu passei a semana toda dando aula com essa voz, então não consegui melhorar toda de segunda com ela, assim. Não pode ser. Vou tentar explorar eu. Mas vamos lá. Vamos tentar trazer algumas ideias, né? Primeiramente, acho que é importante marcar a importância desse evento. Acho que esse evento ele traz, para nós, pelo menos, né, do Conselho, um marco importante, né? Eu e a Fátima, a gente não está só concluindo a gestão, né, composição, que esteve à frente do Conselho durante os últimos 3 anos, mas estamos já há 6 anos, né, aqui no Conselho, né? Desde a antiga gestão também, do Plural Psi, nós já entramos, né, e entramos como conselheiros, né, e principalmente nós dois, junto com a Evalete, na outra gestão, encabeçamos bastante a discussão do sistema prisional aqui no Rio Grande do Sul, né. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, dando continuidade ao GT, que já existe há bastante tempo, né, Magali? É uma pessoa também que já está há muito tempo aqui, junto ao Conselho, no sistema prisional, né, levantando essa discussão, né, já há bastante tempo, né, desde a minha época lá do sistema prisional, né, em 98, quando eu entrei, que a gente tenta trazer para a psicologia essa discussão, né. Acho que os últimos 10 anos foram anos muito significativos para quem milita nessa área. Eu acho que mudou bastante coisa, né, do que era há 10 anos, pelo menos, há 12 anos, principalmente com relação ao quadro funcional, né, aos colegas psicólogos, né, ao seu vínculo também, né, de trabalho. Né, a grande maioria daquela época ainda estava muito instável, ainda era CC, né, nessa época para cá a gente percebe uma mudança radical, isso muda tudo. Eu acho que o trabalho no sistema é fundamental ter uma garantia, uma estabilidade, né, para poder fazer um trabalho a médio e longo prazo. Não se faz trabalho numa área tão complicada como essa, senão se fica bastante tempo investindo nela, né, não é uma coisa que se faz em 1, 2, 3 anos, né, realmente é uma área muito complexa. Então, acho que a gente começa a ver aí, começa a colher alguns frutos importantes, né, durante esse tempo, e principalmente também em nível federal, né. Eu acho que a gente também, junto com outros estados, a gente potencializou discussões, a gente provocou muito o federal, o Conselho Federal, para que pudesse levar adiante a discussão do sistema prisional, né, que é uma discussão também lá em cima muito difícil, que os colegas do federal também resistiam bastante no início, pela dificuldade mesmo que é poder trabalhar nessa área e produzir alguma coisa diferente dentro dessa área. Então, acho que a área do sistema prisional é uma área, eu pelo menos, depois que eu saí do sistema, eu fui estudar muito,
né? Fiz mestrado, fiz doutorado. Até hoje eu tenho trabalhos dentro do presídio, né? Com grupos, né? E tenho estagiários, tenho projeto de extensão, enfim, é a principal área que eu trabalho, né? Junto com essa questão acadêmica. E a gente vê ainda que tem muito pouco material também teórico, conceitual, para poder, né, embasar a nossa prática, né, e a gente não consegue mudar as práticas, né, se a gente não estuda, se a gente não conhece todas as teorias, né, que estão sustentando, desde lá da sociologia criminal, desde as questões criminológicas, né, até mesmo dentro da própria psicologia, se perguntando sempre que psicologia é essa que a gente quer dentro do sistema prisional, né? Que não é uma pergunta fácil, né? Vem da pergunta também para que servem as prisões, né? Que também é uma pergunta super complicada de se pensar, né? E quando a gente faz essa pergunta, a gente geralmente tem vontade de fugir dela, né? Mas é inevitável, a gente tem que ficar nessa pergunta e também perguntar, né, o que a psicologia faz dentro desse sistema, se ela é uma mantenedora de uma determinada lógica prisional, né, mais excludente, geralmente, né, ou ela é uma área que resiste a manter esse sistema da forma que está e propõe novas alternativas, né. Então, eu acho que a nossa discussão aí, né, dos últimos 10 anos, eu acho que ela visou uma mudança de posição, uma ressignificação, novas ideias, né, para que se pudesse fazer uma coisa diferente dentro do sistema prisional. Desde lá das diretrizes, né, vocês conhecem muito bem, um documento oriundo lá do evento que teve em 2005, evento nacional, né, que aí saiu as diretrizes, que foi praticamente o primeiro marco de 2007, para a gente poder discutir um pouco mais a questão do sistema prisional e a psicologia, o que tem uma coisa a ver com a outra, né, até mesmo nas diretrizes já começando a questionar uma prática muito classificatória, muito individualizante do sujeito preso, né, que sempre vigorou no sistema prisional desde a entrada dos psicólogos, até mesmo antes da LEP, antes de 84, né, praticamente colocou os psicólogos muito nesse lugar mais de classificação, mais de individualização e de pouca crítica, né, e de pouca análise, né, das questões mais institucionais e as questões mais macro-sociais, né, que sustentam esse sistema prisional. Então, eu acho que houve um movimento importante, eu acho que a gente conseguiu, né, com esse documento das diretrizes, né, e com os outros aí que vieram, né, e as resoluções também, acho que houve um movimento importante de começar a se pensar o sistema prisional não só sobre uma lógica muito micro, muito individualizante, muito classificatória, mas começar a pensar ele além dessa perspectiva, uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva mais coletiva, né, que faz com que a gente pudesse também construir novos paradigmas, novas perspectivas para a área, né? Então, eu também fiz parte, né, da construção, né, da minuta de resolução e depois da resolução 09, né? Isso a gente estava na outra gestão, junto com vários outros colegas, né, de outros estados. Então, a 09 ela trouxe para nós aí uma posição política fundamental, né? Eu acho que ela marcou um dito, né, da psicologia dentro dessa área, né, que a gente não quer apenas ser, né, fazedores de laudos ou juízes secundários ou pessoas que simplesmente submetem às ordens, né, impostas pelos juízes, pelas promotorias, né, e pelas instâncias, né, jurídicas exclusivamente. A gente não quer só ocupar esse lugar, né, a gente quer algo a mais, né. Então, acho que a 09 ela marcou isso, né, principalmente com uma posição bem clara, né, de que a gente não quer mais fazer isso, ou se é para fazer isso, vamos fazer isso de uma outra maneira, né. Então, da minha concepção e de vários outros colegas, né, eu acho que não falo só da minha posição pessoal, mas também de outros colegas, né, eu acho que a 09, no momento que caiu, né, foi uma perda, né, para o sistema, né, porque eu acho que ali sim marcava uma posição bem clara, né, e teve que se rever essa resolução, não por questões, né, mas por questões legais, né.
mas porque havia um discurso muito legalista em cima dessa resolução, né, que fazia com que tivéssemos dificuldade de sustentá-la, né, dentro das questões bem jurídicas, legais, da lei do código mesmo, né, porque a gente sabe que dentro de posições políticas, dentro da discussão ética, dentro da discussão de direitos humanos, ela estava totalmente, está até hoje totalmente respaldada. Dentro da discussão epistemológica também que ela propunha, né, uma nova concepção do sujeito, né, que desencadeia novas práticas também, né, ela está bem sustentada e esse foi o retorno que nós tivemos, né, até mesmo de vários outros profissionais, né, de outras áreas também, não só da psicologia, né, que ela está muito bem amparada do ponto de vista ético-político e epistemológico, né, só que do ponto de vista exclusivamente da legalidade, ela não estava bem sustentada, então por isso até que ela teve que ser revista, né, e aí se constituiu um novo grupo para poder constituir a 012, né, para exatamente poder, né, dar ainda o espaço dos pareceres, das avaliações, das classificações, né, da questão mais individual do sujeito, né, para ainda manter esse lugar, o psicólogo, dentro do sistema prisional, né? Bem, mas mesmo assim, né, acho que esse documento, né, que é o documento das referências técnicas, né, para a atuação do psicólogo no sistema prisional, né, foi um documento que desde 2008 eu estou envolvido, né, diretamente com a elaboração dele, né. Nós tínhamos um grupo que foi constituído lá em 2008, né, logo depois que saiu as diretrizes, né, o Conselho Federal ele buscou pessoas que trabalhavam, que tinham interesse, que discutiam a questão prisional no país, e nós tínhamos um grupo que eram de 6 pessoas, né, que era uma comissão ad hoc que foi formada para constituir esse documento. A ideia é que esse documento ele pudesse sair assim em 1, 2 anos, né, aproximadamente, né. Só que nesse meio tempo, bem, aí saiu, algumas pessoas tiveram dificuldade de continuar, né, teve a 09 aí que veio, teve toda a questão e problemática que gerou, né, essa resolução, e a gente teve que começar a nos direcionar mais para essa discussão nova, né, para sustentar uma nova posição, né. Então nós tivemos que rever e refazer várias vezes, né, esse documento, né. Esse documento veio também a partir da pesquisa do PREPOP, né, que foi feita em 2007, né, Carol? Então, né, essa pesquisa também foi uma pesquisa importante, fundamental, porque trouxe um mapeamento, né, da realidade dos colegas no Brasil, né, tanto do ponto de vista estatístico, quantitativo, quanto também com relação aos grupos de encontro, né, aos momentos de discussão também, que se propiciou nas falas mais, né, em termos de qualidade, né, do serviço, o que é feito dentro desse serviço, né, fazendo com que a gente pudesse, né, a partir daí, junto com a pesquisa, junto com a discussão da 09, depois com a nova discussão da 12, né, realmente sentar, né, em 2011, né, já com um grupo bem mais enxuto, né, de pessoas que realmente estavam a fim de tocar esse projeto de construir um documento de referência, né, para que ele pudesse sair, né, e o que aconteceu no final do ano passado, né, que a gente conseguiu realmente colocar ele, né, e fechar esse documento, né, e aí esse grupo ficou mais composto por eu, a Márcia Tadaró e a Fernanda Ottoni de Minas. A Márcia Tadaró vai estar hoje à tarde com a gente, né, então acho que é uma pessoa muito interessante, né, tem muita coisa para eu aprendi muito com ela também nas nossas discussões, né, vários encontros, né, no Rio, São Paulo, Brasília, foram muitos, acho, dezenas de encontros que a gente teve para poder discutir esse material, né. É uma pessoa que se aposentou no sistema prisional do Rio, depois de mais de 30 anos de trabalho, pessoa que compõe lá o grupo que discute as políticas de saúde do sistema prisional do Rio, né. Então, uma pessoa que está até hoje também militando e atuando nessa área. Então, acho que esse documento aqui, gente, ele traz algumas posições importantes, assim, acho que ele traz algumas ideias, né, bem significativas do meu ponto de vista com relação
a uma nova inserção do psicólogo no sistema prisional. Né? Acho que a primeira coisa que ele traz é começar a se questionar sobre qual é a perspectiva de um trabalho de psicologia dentro de uma instituição como essa, né? Que a gente sabe que, né, é extremamente complicada e extremamente complexa e uma instituição que a gente está sempre se perguntando se ela não serve muito mais para excluir, isolar, né, do que realmente poder atender, né, e qualificar, né, e ter algum tipo de cuidado com as pessoas, né. Eu acho que talvez a instituição prisional, né, junto com os manicômios, assim, sejam instituições que mais escancaram para nós, né, essa dicotomia, né, entre o isolar e o cuidar, né. Parece coisas assim que, na maioria das vezes, são impossíveis de conciliar as duas coisas, né? Pelo menos a minha sensação é muito essa, sempre foi essa, né? Mesmo que tentasse ainda alguns cuidados, né? Esses cuidados parece que diariamente assim, questionados e colocados por água abaixo, né? Com esse peso, né? Essa força tão grande, né? dessa instituição, né? Então, eu acho que isso marca uma posição, né, do psicólogo, né, dizendo que sim, ainda é possível se fazer trabalhos mais individualizantes, né, trabalhos mais, né, para o judiciário, para suas demandas, né, porém nós temos que fazer algo a mais. E esse algo a mais é começar a pensar numa ação do psicólogo para fora do sistema prisional. Então, nós seríamos psicólogos do sistema prisional que trabalharíamos para as pessoas poderem, né, saírem do sistema e principalmente para que a gente pudesse atender e cuidar dessas pessoas mais até fora do sistema do que dentro dele exclusivamente, né? Então esse é um marco, acho que importante, né, que é ter aí uma perspectiva de intervenção muito mais extramuros, né, do que intramuros, né? Então aí muda uma posição, né, um lugar desse profissional, né, que eu acho que muda tudo, né, enquanto nós éramos até então pessoas que estavam lá dentro, né, trabalhando dentro do sistema praticamente, né, e muitas vezes mantendo a lógica, né, do sistema, né, a lógica até violenta, na maioria das vezes do sistema, né, no momento que a gente se questiona sobre esse lugar e passa a pensar numa nova posição, a gente também está se colocando agora, né, como alguém que pensa num cuidado fora, né? Ou seja, né, aquela velha história de que não é possível, né, ensinar ou estar bem, né, conseguir estar em liberdade, né, tirando a liberdade das pessoas, né? Então, são contradições, né, difíceis de serem superadas, né? E para que a pessoa viva melhor em liberdade, ela tem que perder a liberdade, né? E a liberdade não é só a privação de liberdade de ir e vir, sabe? Todos nós sabemos que o que se perde no sistema não é só essa liberdade, né? São várias outras liberdades, né? São várias outras autonomias, são várias outras possibilidades que se perdem quando se entra dentro desse lugar, né? Então, ir e vir, às vezes, até o menos pior, né, que a gente percebe, né, do que acontece dentro do sistema. Então, se a nossa pretensão, enquanto psicólogos, é tratar para que as pessoas, né, elas tenham uma maior liberdade, né, ou uma maior autonomia, né, e somos profissionais da saúde, né, isso não é pouca coisa, né, e isso diz muita coisa também. Somos profissionais da saúde, nós temos que visar que as pessoas vivam, né, melhor dentro das condições possíveis que elas têm. Então nós temos também que começar a discutir, né, o que é esse termo saúde, né, o que significa ser profissional da saúde, né? Porque por mais que depende de base, não, a gente é profissional do judiciário, profissional da prisão, né? Não, na verdade nós somos profissionais da saúde, né? Isso é o que nos marca enquanto profissão, né? Enquanto categoria, enquanto profissão, né? Tá, mas então o que é isso? Né? Que saúde é essa? Né? E aí, só fazendo um parênteses, né? Eu acho que a entrada da Fátima, né, desde o início, lá há 6 anos, junto ao GT do sistema prisional, eu acho que marca muito isso, né? Porque a Fátima tem toda uma história, né, vinculada à questão da saúde mental, né, da luta antimanicomial,
né? Não é uma pessoa que trabalhou exclusivamente dentro do sistema prisional, que está lá, né, no sistema, né? Mas tem todo um aparato, né, de conhecimento, de discussão, de práticas dentro da questão da saúde e da discussão sobre fazer com que as pessoas elas possam sair desse sistema fechado, né, tão prisional, e possa começar a se pensar sobre uma intervenção em saúde. E aí, quando a gente pensa em intervenção em saúde, a gente tem que começar a pensar nesse conceito. E pensar nesse conceito, a gente vai desde a discussão lá da ausência da doença, né, até uma discussão lá da OMS, né, de um completo bem-estar psicossocial, né, até uma discussão, além disso ainda, né, Foucaultiana, né, Emily trouxe muito bem isso, né, no normal patológico, toda a discussão sobre a possibilidade das pessoas, né, lidarem com as adversidades, né, isso sim que marcaria a possibilidade de ter saúde, né, de ser um sujeito saudável, né, não uma ideia de completude, uma ideia de perfeição, né, trazendo para a discussão prisional e criminal, não um sujeito que não comete crimes, né, isso não existe, não sabe bem, né, não é isso necessariamente, não é trabalhar pela não reincidência necessariamente o nosso trabalho, né, esse é um discurso muito, né, do senso comum, um discurso muito do judiciário, da segurança pública, né, de que todo mundo que trabalha nessa área tem que visar não reincidência. E isso é suficiente, é isso que é o sucesso de um profissional que trabalha nessa área. E não é bem assim, né? Não é bem assim a gente pensar que o sujeito ele tem que mudar o seu comportamento exclusivamente ele está saudável, ele está bem, né? Não, no momento que a gente pensa no profissional da saúde que intervém numa lógica em que as pessoas elas transgridem, sim, né, várias normas, várias leis, inclusive leis do código, né, diariamente, né, no momento em que todo mundo faz isso, a transgressão faz parte do sujeito, né, e talvez ela seja até fundamental, né, que é fundamental para viver em sociedade, transgredir, né, e saber, principalmente saber, né, quais são as leis possíveis de ser transgredidas, né, isso faz com que a gente consiga viver na sociedade. Nós começamos a ter uma outra perspectiva, uma outra visão de que sujeito é esse que nós estamos atendendo, principalmente uma outra visão de nós mesmos também, o que a gente deseja para essas pessoas que nós estamos atendendo, né? Então, se eu tenho essa visão de que transgressão zero não existe, né, eu começo a pensar, então, tá, mas o que eu faço com esse sujeito, né, para que ele não retorne para o sistema, né? Não necessariamente não transgrida, também isso é talvez uma pretensão muito onipotente, né, nossa, ou de qualquer um, achar que pode, né, determinar ou prever, né, essa não transgressão da norma do código, né, da lei do código, né. Então, se a gente começa, né, a pensar sobre o conceito de saúde, automaticamente a gente começa a pensar também sobre as práticas em saúde, né, e quais são as práticas. Bem, aí nós temos aí todas as ideias, né, principalmente trazidas pela saúde pública, né, pela saúde coletiva, né, que começa a discutir as práticas de saúde muito voltadas às ideias, né, de prevenção, promoção, reabilitação, educação e saúde, né. Bem, nós estamos falando disso, como nós podemos trazer essa discussão toda, né, da saúde para dentro do sistema prisional. Acho que esse é o ponto mais fundamental aí que eu queria provocar vocês, até porque a gente tem um dia todo aí para poder discutir isso, né? Como que a gente pode trabalhar isso dentro do sistema prisional? Né? Podemos trabalhar talvez dentro de uma perspectiva, né, de prevenção de doenças, né, que é uma perspectiva mais restrita, né, uma perspectiva muito voltada à ausência da doença, e no caso nosso seria a prevenção de doença, a prevenção, né, do crime, né. Então, como eu já falei há pouco, talvez essa política de saúde exclusivamente de prevenção de doenças, né, ela talvez não sirva muito para nós, né, pelo menos ela possa servir
para responder a uma demanda, né, da sociedade, ou, quer dizer, da sociedade muito ampla, né, parte da sociedade, claro, né, e do sistema judiciário, né, da segurança, mas ela é restrita, ela é limitada. Né. Se a gente pensar, talvez, numa política, né, de promoção de saúde, que é o que se tenta se discutir bastante hoje na saúde coletiva, a gente possa aí começar a pensar, então, em algo mais efetivo. Né? Então, somos profissionais da saúde e trabalhamos com promoção de saúde. Então, a gente não visa exclusivamente, né, eliminar, né, uma doença ou um crime que aconteceu ou possa supostamente acontecer. Né? Então, é esse o nosso lugar, né, também de prevenir algo também que aconteceu, essa ideia da virtualidade do crime, ou a virtualidade do criminoso. Claro, por favor. É que eu te agradecer as palavras de explicar por que eu esse grupo, mas foi muito oportuno, por várias razões. Me fez refletir e mostrar, queria trazer para vocês a importância, e talvez vocês saibam, eu quero dizer de novo, a potência, a importância que vocês têm nas transformações do trabalho do psicólogo no sistema prisional. E no lugar também das instituições como, por exemplo, o Conselho, que não vai ser só o Conselho, mas principalmente o Conselho, que está nesse protagonismo, não só nessa área, mas tudo que está se fazendo, se desafiando a fazer, vem de uma discussão que a categoria faz no Brasil, vem fazendo no Brasil, e eu estava me dando conta que esse GT já tem agora 12 anos. É uma história, né, mais de uma década, que vocês têm contribuído para onde vai o rumo do trabalho. Então, quanto mais nós fortalecermos essa discussão, né, mais vocês podem incidir na qualidade do trabalho de vocês e na qualidade do cuidado com os apenados. E aí algumas questões então, eu queria reforçar essa questão deste lugar que vocês hoje ocupam e da importância do protagonismo histórico, assim, o que está sendo feito, vocês é que estão dizendo como fazer. Né? Então, se vai mais para lá ou mais para cá, vai depender de como a gente puder transformar. Isso é um processo instituinte que está em construção. Mas muitas, e aí a questão dos enfrentamentos que nós tivemos com a 09, fala de um processo forte instituinte, porque a gente só produziu reação dos contrários aos avanços porque começou a ter sentido. Vocês começaram a fazer a diferença. Então, hoje é o nosso, na verdade, já tivemos 2 seminários, mas então são 3 encontros estaduais que os psicólogos do Sul já estão realizando, e que começam a dizer do seu fazer. Eu estava me lembrando de um dos que eu participei no início da gestão anterior, que era um número menor assim, de psicólogos, mas a visão de vocês, trazidos na época, ela estava bastante dividida. Ela foi pré a 09, foi antes, né? E ela trazia de uma dúvida, assim, que muitos psicólogos e o que reivindicavam, aonde se sentiam seguros para o trabalho, era na avaliação. Né? Então, isso ficava muito claro no meio desse debate. Hoje a gente já tem outro grau e outro nível de reflexão. A outra questão é falar desse processo que tu fala da questão metodológica, e nós como profissionais de saúde, como é que quais são nossas ferramentas de trabalho. Eu tenho, a minha itinerância toda em outra instituição total, e quem já teve esse trânsito para lá e para cá sabe que é muito parecido. Né? O paradigma deles é institucionalizante, é na escola, é na prisão, é no hospício. A gente só muda muito pouco o foco no sentido desse sujeito que está sob nossos cuidados. Aí eu quero dizer assim, tem alguém aqui do IPF hoje? Não? Porque esses dias eu recebi, eu quero dizer, por que desse lugar que começa a se instituir, a sociedade não sabe bem o que fazer com isso. Então vocês, quero dizer assim, já quase um despedido de gestão, tem uma tarefa que este GT, essa categoria, essa área da categoria deve enfrentar, que a gente já está começando, em relação à proposta da construção das cadeias para usuários, né, de drogas. O que vai acontecer? Vai cair no colo de todo mundo, né, da saúde e dos presídios,
E é, assim, para nós, é um atraso essa concepção. Então, se nós conseguirmos, a gente já tem feito várias intervenções públicas e entre governos e tudo mais para poder falar sobre isso. Não tem sido fácil, assim, parece que a decisão já está dada e já tem, acho que, quando foi, acho que 10 que estão sendo locais que estão sendo propostos no Rio Grande do Sul, 10 ou 11, se não me engano. Foi dito, né, por parte de um representante institucional governamental. E esse vai ser, junto com tudo que compete, que tem a ver com os psicólogos de prisional, esse vai cair no nosso colo. A gente vai precisar falar sobre isso, vai precisar se instrumentalizar, nos prepararmos para essa discussão. E quando eu falei do IPF, assim, esse dia eu recebi uma ligação de lá, eu realmente agora não lembro a pessoa que me ligou. E a pessoa queria falar comigo, me chamou para falar sobre a desinstitucionalização. E aí eu falei, né, um pouco, e a pessoa disse, mas eu não quero essa desinstitucionalização. Quero uma desinstitucionalização para o sujeito como um todo, em vários aspectos da sua vida, que é o que a gente pensa na desinstituição dentro do sistema prisional. Eu quero aquela de sair das casinhas, como se um pedaço da pessoa pudesse ser assim. Então, desinstitucionalização, entenda, assim, não quero essa, eu quero a do Rafael, que é o diretor dessa área, que é o nosso conselheiro também. Aí eu disse assim, nossa, que engraçado, assim, realmente, assim, desinstitucionalizar parece que é operacionalizar alguma coisa, assim, bem só de instituição normativa, mas não pensa o sujeito que é um todo. E aí eu quero trazer para vocês também, neste lugar que hoje eu estou, diretora de desinstitucionalização, eu coordeno um grupo de arte loucura, e que tem 2 usuários do sistema penal, do prisional, que estão conosco há 6 meses. Né? Trabalho com eles 3 vezes por semana há 6 meses. E a condição dele de apenado, acho que o grupo nunca falou sobre isso, os usuários que participam, porque essa não é a condição de sujeito que participa de um trabalho. E eu quero dizer para vocês vão assistir ainda, porque a gente já está finalizando a segunda peça, a cena principal criada foi de um dos usuários. É impressionante, em um determinado momento ele criou dentro do contexto uma cena e está sendo já, a gente está ensaiando, é o ato, acho que é o ato primeiro de uma peça, e foi vinda de um sujeito porque ele pôde falar, simplesmente ele pôde estar num lugar que ele entrava assim, hoje ele fala assim, agora ele é o autor de uma parte principal de uma peça que a gente está... Tem alguém de Santa Maria aqui? Santa Maria, gente, a primeira apresentação vai ser em dezembro em Santa Maria. E o nome da cena, acho que já até vai ser o nome da peça, que está tudo em construção, chama-se Resgate. E vocês verão, é fantástico assim, como ele pensou, e uma pessoa que no diagnóstico dizia a pessoa que não tinha memória, ele não tinha um monte de coisa. E a gente não sabia disso, e para nós isso não era importante, porque ele foi se construindo dentro do grupo, uma coletividade. Então, eu estou trazendo com isso assim, que este lugar de pensar, a gente está falando, na verdade, de um outro paradigma. Esse outro paradigma, ele cabe na escola, ele cabe na prisão, ele cabe no manicômio. Né? Então, a importância de, nesse momento, a gente poder... Hoje vieram algumas 4 experiências de vários colegas, que hoje, durante o dia de trabalho, que a gente possa trazer esse cotidiano criativo e inventivo que vocês já estão conseguindo fazer e também que não estão conseguindo fazer, para que a gente possa constituir a referência, então, para o psicólogo gaúcho naquilo que tem conseguido fazer, né? E, enfim, que isso possa ser compartilhado. Então, no sentido que eu quero finalizar, assim, que o empoderamento que vocês podem ter, né, neste lugar, e vocês não estarão sozinhos, porque o Conselho, tenho certeza que na sequência dessa próxima gestão, terá espaço para essa, né, uma acolhida para essa demanda e o empoderamento de vocês. Vocês não ficarão sozinhos, né, nos seus lugares de trabalho. Bem, sim, eu acho que, só para fazer uma parte com relação ao que a Fátima trouxe, né, eu acho que no momento em que a gente
gente tem alguém, né, que é alguém da luta antimanicomial, né, trabalhando diretamente, militando diretamente dentro do Conselho, nas questões que envolvem o sistema prisional, acho que simbolicamente nós estamos tentando fazer uma aproximação, né, de toda essa discussão que já existe, né, dessa discussão que já existe, né, há mais de 20 anos, né, e que já se conseguiu tantas coisas na questão que envolve a loucura, né, em termos realmente de potencializar práticas muito mais de promoção de saúde, de prevenção de doenças, né, em que a gente talvez, eu pelo menos, eu gostaria muito que isso aqui se aproximasse mais do sistema prisional. Toda essa possibilidade de abertura das instituições, né, desse processo de desinstitucionalização pudesse entrar para dentro da cadeia também e começar a se trabalhar dentro dessa perspectiva, ou seja, né, tal como existe, né, na lei antimanicomial, né, de que a internação, né, o isolamento do sujeito, do seu convívio social, né, da coletividade, ela é o último recurso, né, depois que todas as outras intervenções não surtiram um efeito realmente mais significativo, né, por que não pensar isso também dentro do sistema prisional, né, dentro das questões que envolvem o crime? Então, acho que essa é talvez uma perspectiva, talvez a médio e longo prazo, muito interessante da gente começar a pensar em como poder articular isso. Eu entendo que isso pode ser trabalho muito mais complexo, muito mais complicado, porque envolve, né, esse nomezinho, que não é tão pequeno, né, que é crime. Né? No momento que envolveu esse nome, esse conceito de crime, né, aí é muito difícil, né, até mesmo trabalhar com o pessoal mais judiciário, né, que as coisas são muito parecidas. Né? Então, a desinstitucionalização da loucura, né, é muito parecida com a desinstitucionalização do crime. Né? Então, a gente teria, eu acho que uma das alternativas nossas, assim, essa é uma militância nossa já há bastante tempo, né, é poder bater nessa tecla de que será que a prisão não deveria ser o último recurso, né, para um sujeito que transgride a lei do Código? Né? Como poder construir um sistema para que isso fosse assim? Entende? A gente sabe muito bem que pegar um sujeito, né, e privar ele totalmente da liberdade e ir fazendo uma progressão de regime é o oposto disso. Usar a pior intervenção primeira, a mais danificadora, a mais complicada, como primeira alternativa, né, e depois tu vai, né, abrindo o sistema e possibilitando que ele vá saindo aos poucos, né, e muitas vezes bem aos poucos, né, desse lugar tão danoso. Então, isso talvez seja uma questão interessante de se pensar, né, como que a gente pode tentar articular isso, né, dessa maneira que a saúde mental já consegue fazer isso, percebe, né, que muda tudo. É uma outra forma de tratar, de cuidar do sujeito. Quando tu entende que isolamento, que é a intervenção mais danosa possível, né, ela é aquela que seria o último recurso para ser utilizado. Na questão do sistema prisional é o primeiro. Né, e a gente vê aí com as prisões provisórias, né, que ela está hoje até extrapolando, né, é mesmo aquilo que era para ser um isolamento, né, em casos especiais, a prisão provisória, hoje não. Hoje qualquer coisinha, né, a suspeita de traficante já é, né, altamente perigoso, já justifica ficar 6, 8, 1 ano, né, preso sem condenação. Né? Então, aí que a gente vê que a coisa complica muito quando esse é o princípio, né? Essa é a lógica do sistema. Bem, então, só para retomar, né, e para já ir encerrando, né, encaminhando, eu gostaria de trazer a questão principal, pelo menos para mim, né, que eu tenho pensado nos últimos tempos, né, principalmente em termos de estudos, né, sobre o que é esse lugar de psicólogo do sistema prisional que promove a saúde, que pode ser um promotor da saúde. Né? Eu acho que o princípio fundamental da promoção da saúde é o que eu falei há pouco, que é o princípio da autonomia do sujeito. Né? É trabalhar a responsabilização do sujeito perante o que ele é, o que ele faz, né?
isso é fundamental, né? Num sentido não de culpabilização, né? A diferença é uma diferença principal, né, em termos de culpa e responsabilidade, né? A culpa é algo geralmente muito individualizado, né? Algo que é muito oriundo aí de uma perspectiva confessional, né? De uma lógica mais religiosa na sociedade e tal, né? Mas responsabilidade é uma perspectiva mais coletiva, traz o conceito, uma lógica mais de responsabilidade com relação ao outro, com relação a estar no mundo, né? Então não é possível se falar em responsabilidade numa perspectiva tão individualizada. Então acho que a responsabilidade nesse sentido coletivo, né, de poder trabalhar com o sujeito, essa responsabilização perante o lugar que ele se insere, o que ele faz, como é que o mundo o trata e ele trata o mundo, numa perspectiva bem de relação, né? Acho que é uma perspectiva fundamental, né? Resgatando sempre a ideia da autonomia desse sujeito, de que esse sujeito ele se perde, se ele é apenas um soldadinho, né? No sentido de passividade, respondendo a normas externas, a mandatos, né? A determinações, né? Que vem do outro, se ele não tem uma implicação perante o que acontece com ele, né, e com o mundo em que ele vive, principalmente nas questões mais micro, né, de onde ele se relaciona diretamente, né, se ele não tem esse lugar, fica muito difícil de trabalhar, né, a ideia de promoção de saúde, né. Então, a promoção de saúde está colada diretamente dentro da ideia de autonomia, de fazer um trabalho que as pessoas elas possam, né, definir o que é saudável na vida delas, o que é melhor para a vida delas e poder, com o nosso auxílio, fazer com que elas consigam, né, chegar perto disso, né? Então, o trabalho do psicólogo, na minha concepção, é muito mais de um acompanhante, né? Algo que acompanha o sujeito, né, dentro de toda essa dificuldade que ele está passando, né? Tanto dentro do sistema, porque o nosso trabalho começa muitas vezes dentro do sistema prisional, né? Mas principalmente depois, né? Principalmente poder trabalhar como é que a gente acompanha essas pessoas, né, para fora do sistema, né? E não, claro que é óbvio que eu não estou falando de acompanhante no sentido de fiscalização, é óbvio, né? Acompanhante no sentido de cuidado, né? De que ele, né, possa ser acompanhado por nós, quanto que a gente consiga e quanto que ele consiga também, né? Bem, eu acho que a gente podia, talvez, né, Fátima, ir encaminhando algumas coisas, né, porque a nossa ideia não é trazer vocês aqui hoje para ficar dizendo para vocês como é que se faz ou não se faz, é óbvio que não, né, porque a gente também trabalha com o princípio da autonomia, né, então se vocês, a ideia é que vocês possam construir isso, possam discutir, possam falar, possam, né, poder se organizar, né, para poder discutir, né, a prática de vocês, o que acontece, né, as dificuldades, né, que vocês vivem, as possibilidades, né, de mudança que existem, né. Então acho que esse é nosso principal objetivo hoje, né, que a gente possa ir agora pela manhã, né, poder se organizar aí para fazer uma discussão mais em grupos, assim, né. Eu acho que aí é possível se falar mais abertamente, mais livremente, né, para depois à tarde a gente poder... Ah, tá, já... Tá, ok. Não, e aí à tarde eu acho que a gente tem aí a Márcia depois a gente faz um encontro mais, talvez, propositivo, assim, porque a nossa ideia realmente, né, e aí só para encerrar a minha fala, né, eu acho que fundamental desse momento aqui, gente, é, né, poder trazer para vocês também um pouco essa questão, né, de uma passagem, né, de uma continuidade do trabalho, né, da nossa gestão para a próxima, né, colocar o conselho cada vez mais como local de disponibilidade para vocês poderem estar aqui, até porque o conselho não é dos conselheiros, né, o conselho é da categoria, então esse espaço está sempre aberto, né, e provocar vocês também para a gente poder, né, fazer com que alguma coisa possa ser efetivada, dar continuidade realmente.
Tá? Então, desculpa novamente minha voz aí, mas a ideia era só trazer algumas ideias. Carol, vai. Só para explicar para vocês, eu fiz referência ao documento de referências técnicas, né, para a profissão psicóloga institucional, que minha voz também está bem. Eu sou Carolina, eu sou assessora de políticas públicas do CREPOP, que foi responsável pela execução da pesquisa que o Pedro referenciou antes, né, que deu origem a esse material, que foi feito em 2007. A gente estava esperando desde o ano passado, quando foi lançado os documentos, que viesse uma remessa dos livrinhos para que a gente pudesse fazer a distribuição, fazer o lançamento. Tá? Aí recebemos a notícia do Conselho Federal de que, na verdade, eles não vão nos enviar esses materiais, de que a gente teria que fazer. Como a gente está no momento de final de gestão, é sempre um período de redução de gastos, né? A gente não teve possibilidade de mandar fazer os materiais. Então, o que a gente conseguiu fazer foi 50 exemplares em CDs que foram distribuídos nas pastinhas de vocês para os 50 primeiros que chegaram. Depois disso, a gente colocou nas pastas o material com o endereço do link, onde ele pode ser baixado na íntegra da internet pelo site do CREPOP. Quem ainda não tinha tido acesso pode também indicar para os colegas depois que buscam material. Eu acho que de todos os documentos de referência técnica lançados, na minha opinião, esse acho que é os que tem uma discussão mais deles, assim, mais em termos de subsídio. De novo, foi lançado no final do ano passado. Então, só para marcar, né, esse momento, né, de produção e distribuição. Bom, então a gente agora se organiza em grupos, né? Nós faremos um grupo no terceiro andar ser acompanhado pela Nádia. Na sala de lá a gente trabalharia com umas 10 pessoas, né? E aí mais 3 grupos aqui, que pode ser localizado aqui na frente, outro aqui no meio, outro ali. Tá? E aí um desce, daquele lado de lá pode, não precisa ser as pessoas, mas um espaço físico ali, outro aqui na frente, outro no meio, e 10 descendendo contigo para o terceiro andar. Então a ideia é tomar, onde vocês vão escolher assim, um coordenador para dar uma organizada na conversa, mas principalmente uma relatoria. A gente colocou na pasta essa carta de julgamento, que é um orientador da conversa, que foi como se deu um encontro regional em julho, lá em Livramento, onde nós trabalhamos assim, quais são os elementos que facilitam o teu trabalho, quais são as soluções de trabalho, e depois, especificamente, após a resolução 012, como é que está o cotidiano do trabalho de vocês, e já identificar algumas proposições. Então, essa primeira parte, em grupos, vai para... eles serão depois apresentados no final da tarde, na plenária final. Tá bom? Então, 10 voluntários para o primeiro grupo, para descer com a Nádia, e depois nos constituímos em mais 3 grupos aqui na sala. Pode ser? Pessoal, vamos começar. Recomeçar? Vamos lá. Pessoas. Tem uma sugestão de encaminhamento para quem estava amanhã, sabe qual era o formato do evento. E houve uma sugestão a pedido de 2 grupos, a questão do horário final, para quem é do interior. E aí, conversando com a nossa próxima palestrante convidada, a Márcia, pensamos de só modificar um pouquinho a ordem. E a fala da Márcia ficaria inicial, a ordem das 2 às 3, e às 3 nós faríamos a apresentação dos relatos dos 4 grupos. Por quê? Primeiro, porque a gente imagina que com a fala da Márcia, que a gente teve a oportunidade no almoço aprofundar um pouco mais, tem questões novas, até legais e super recentes, que alteram ou nos sugerem questões que estão sendo discutidas, foram discutidas nos grupos. Então, seria das 2 às 3, das 3 às 4, nem será das 3 às 4 as apresentações, são 4 grupos, imagino que em 20, 25 minutos a gente é presente. Aí voltamos
Aí sim faremos o formato do debate frente às questões novas aparecidas e às questões trazidas pelos grupos. Assim nós teríamos a possibilidade de, não é uma questão de a gente trabalhar até em torno de 5 horas, para o pessoal que é de mais distante tinha solicitado, e claro que se o debate se prorrogar, que eles que precisam sair, pelo menos os relatos já teriam sido feitos por todos os grupos. Pode ser? Para você? Pode? É só uma pequena inversão e eu acho que dá uma consistência maior, porque a gente vai estar trabalhando com o conteúdo da marcha e o conteúdo dos grupos no debate só. Tá bom? Então, Márcia, que já está aqui conosco desde a manhã, assistiu um pouco, percorreu pelos grupos, né? Ela é psicóloga do sistema prisional. O Pedro também já havia falado que ela se aposentou em 2009, então, né? No Rio, sim, no Rio, tá. É que a gente já conhece há mais tempo, já saímos falando como se todos conhecessem. Mestre em psicologia íntima, mestre em psicologia social, ela hoje é militante participante do Fórum de Saúde do Sistema Prisional, é professora de Psicologia Jurídica na UERJ, né? E junto com outros companheiros, como o Pedro falou, ela fez parte da comissão ad hoc do Conselho Federal que criou as referências técnicas para o psicólogo do sistema prisional. E a autora deste livro, que a gente está tendo a oportunidade agora de apreciar o sistema prisional, contando e recontando histórias, que eu não sei se ela vai, mas ela pode dar uns pitacos ela faz uma metodologia muito criativa no trabalho, né, sobre oficinas de leitura com processos inventivos de intervenção. Que imagino que seja uma pista para o que a gente está discutindo nos grupos sobre como se faz ou como pode se inventar o tratamento penal. Né? Então, convido a Márcia a vir para fazer sua fala. E logo após, então, a gente estabelece já a mesa das apresentações e dos debates, uma relatoria, enfim, que pode dar conta, né, inicial da nossa discussão nesse encontro estadual. Gente? Sim, eu também. Do lado de lá. Depois eu volto. Esse sai? Sai. Aí a gente também fica um pouquinho mais próximo, né? Gente, eu queria agradecer mais uma vez aos colegas aqui do CRP, do Rio Grande do Sul. Já estive aqui, tem quanto tempo, Fátima? Antes da 12. Antes da resolução, 2010, 2011, 2011 talvez, né? Nesse intervalo. Nesse intervalo, né? Eu e a Cristina Halter fizemos parte aqui do debate, enfim, foi muito legal. Esse material tem uma parte do nosso site, né? Das falas. Nós fizemos um videozinho, né? De um debate, eu e Cristina Halter, Fátima e mais alguns colegas aqui, e está bem interessante. Bom, eu, como a Fátima me apresentou, trabalhei durante 30 anos no sistema penitenciário, né? Temos aqui uma garotada aí jovem, que eu já soube que tem um monte de gente entrando, né? Mas estou vendo alguns rostinhos também conhecidos já de uma galera um pouquinho, né? Que já está aí há algum tempo, talvez eu tenha visto aqui por volta de 2011, né? E coube a mim hoje aqui, nesse trabalho com vocês, nesse encontro, falar um pouco dessa realidade contemporânea do sistema prisional. Alguém dá para ir passando aqui para mim? Obrigada. Bom, então o que eu pensei foi dar realmente um panorama inicial, né, para a gente ter uma ideia de em que contexto a gente está trabalhando, né? Então nós temos aqui os dados lá da referência do Geopresídio do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos esse dado aí mais atual desse mês agora, né, de agosto, que a gente pegou. Nós já estamos com uma população carcerária no país de 551.385 pessoas. Isso gira em torno, mais ou menos, eu acho que de 29% a 30% já da nossa população geral. Grave isso, né? Sendo que nós temos um problema maior ainda, que é, desse quantitativo, 40% ainda são presos provisórios.
nem condenados estão. Esse é um problema que hoje, inclusive, o próprio Conselho Nacional de Justiça está se debruçando. O que está acontecendo, né, que a gente tem esse volume, né, de quase a metade da população de presos que sequer foram julgados. Tá? A gente pode levantar uma série de questões aqui. Prisões desnecessárias, né, presos por qualquer coisa, estão aí hoje prendendo o pessoal da mobilização, né? Lá no Rio tem gente presa lá das manifestações. Né? Morosidade do judiciário, falta de promotores e de defensores, enfim, tem todo um sistema de justiça criminal que está aí, né, precisando ser revisto, porque isso que está acontecendo de 40% de serem presos ainda provisórios é uma situação grave. Né? É isso que está gerando a superpopulação carcerária no sistema prisional. Bom, nós temos um crescimento aí de 120% dessa população em 10 anos. Temos 2.721 estabelecimentos penais, 4 penitenciários federais, 621 penitenciários estaduais. Vocês estão dando para ver aqui embaixo? A bancada aqui não está pedindo, não? Ok. E o restante está aí, de prisões provisórias. Só para vocês terem uma ideia desse panorama, da gravidade. Bom, é o próximo. Vamos ver, né, a nossa área técnica como está no país. Né? Nós temos esse levantamento que tem aí enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todas as categorias profissionais aí. Engraçado que na referência do referência do Conselho Nacional de Justiça, aparece essa palavra terapeuta. Eu não sei o que eles estão chamando no sistema deles. Eu fiz uma pergunta, é o quê? Terapeuta ocupacional? O que será esse terapeuta? Não está claro, mas está lá computado. Né? Nós temos um quantitativo de 7.435 profissionais e tem esses profissionais terceirizados para o tratamento penal, que está 1.831. Eu me questionei se seriam as equipes para o Plano Nacional de Saúde, se seriam, enfim, onde é que estariam propriamente situados esses 1.831 profissionais, né? E a gente sabe que hoje nos estados há vários contratos, já soube que, graças a Deus, aqui vocês aboliram o contrato e abriram o concurso público para servidor, para estatutário, que é isso mesmo que a gente, né, luta. Ao todo, contando com esses 1.831, nós temos aí 9.266 profissionais da área de saúde para aqueles 551 mil e tantos presos. Né? Psicólogos, 1.266, enfim, no total. Não está computado, evidentemente, a chegada de vocês, né? Porque a chegada de vocês é recente. Esse número aí já vai aumentar. Né? O próximo, por favor. Vamos ver como é os dados que a gente tem aqui do Rio Grande do Sul. Né? A população é essa ainda. Esse é o dado que está no Infopem, do Departamento Penitenciário Nacional, de 2012, que ainda não mudou. Eles fazem de junho a junho. Até agora, a última estatística que tem lá é de 2012. 30.068 presos. Qual é a população prisional hoje daqui do Rio Grande do Sul? 29 mil, então caiu? Diminuiu um pouquinho? Que bom! Então, a gente só vai aumentar, que diminuiu, não, bom será. Né? Quantos psicólogos tem lá? Consta que são 139. Agora vocês já são muito mais. Né? Era isso antes do contrato? Aliás, do concurso? Não, agora esse último. Esse? Tá, já estamos 200 e pouco. Que bom. Né? Então, mais uma vez, aqui, olha, felizmente não tem contrato profissionais terceirizados. Está zero ali, olha que beleza. Então, no total de 396 profissionais, evidentemente não é mais esse número, porque já aumentou o número de psicólogos, mas, né, tá aí os dados que tem o Infopem. O próximo. Como é que está o resto? Ali a gente tem o pessoal da Secretaria da Saúde, porque nós temos as unidades de saúde prisional, então ali não está contabilizado esse pessoal que nós
Secretaria de Saúde vão para lá. Só para as unidades de saúde regional, Da saúde do Estado. Ah, sim. Municipais, né? Pois é, porque essas informações, elas são repassadas para o DEPEN pelos órgãos do sistema prisional. Né? Aqui é a SUSEP, né? Hã? Essa é uma briga que a gente tem ali com o DEPLAN, que eles não atualizaram. Ah, pois é. Aí a gente que vai fazer pesquisa, vai pegar os dados tudo defasado, né? Enfim, mas no geral também houve aumento de profissionais, de médicos, considerando essa realidade. Só médico clínico, nós temos 22 unidades de saúde prisional. Então deve ter uma por unidade de saúde, 22. Ginecologista, uma que eu conheço trabalha na penitenciária feminina, tem mais em Guaíba, então são duas. E Sei. outra, as que atende onde tem mulheres. Aham. Estão ali. Ainda está defasado. O DEPEN precisa atualizar esses dados, né? Por isso, é importante, esse é um dado importante para vocês, porque isso é fonte de consulta de qualquer um que vá querer fazer algum trabalho, escrever alguma coisa, então, enfim, se informar, né? Saber que não pegue literalmente esses dados, porque eles podem estar sofrendo modificações, como nós estamos vendo aqui, né? No próximo. Aí eu trazendo a realidade do meu estado, lá no Rio, o que a gente tem? Esse número aqui de profissionais já caindo acentuadamente, né? Tínhamos lá 87 psicólogos, que já não são mais 87, já diminuiu bastante. Nós éramos 748, hoje já somos 603. As pessoas se aposentam, vão embora, né? Os contratos terminam, as pessoas saem, né? Nós estamos na briga pelo concurso público para servidor, enfim. Mas essa realidade, ginecologistas já não são mais 3, não tem nenhum ginecologista no Rio, nenhum. Acabou, o que a gente tinha, acabou. Tá? Foram embora, né? Porque ninguém dava para aguentar trabalhar e ganhar R$ 1.800. É o salário hoje no Rio. Pode passar. Bom, então, um pouco desse panorama, né? Para a gente, então, pensar no que a gente pode, né, ter como instrumentos nossos para a nossa prática. A gente tem alguns marcos legais que são importantes, principalmente para quem está chegando no sistema penitenciário, se apropriar desses documentos, dessas resoluções, porque é isso que vai nos ajudar a dar um direcionamento das nossas práticas, tá? Para fundamentar as nossas ações. Então, todo mundo conhece a Lei de Execução Penal, está lá colocando o psicólogo, né, como a pessoa que, dentro da equipe que vai realizar o exame criminológico, a comissão técnica de classificação. Eu acho que isso todo mundo está a par, né? Embora a gente já tivesse algumas alterações na LEP, mas essa prática do exame criminológico ainda continua, alguns estados mais, outros menos, mas ela está por aí ainda, né? A gente tem na própria Constituição, a LEP é anterior à nossa Constituição, e até hoje ela não foi reformada na sua íntegra, ela está sendo reformada parcialmente. Toda hora a gente vê mudanças de alguns artigos. Eu vou trazer uma mudança aqui muito séria, que acabou de acontecer, né? Então, nós tivemos, em 2003, a alteração da LEP, que extinguiu o exame criminológico, né, aboliu, mas, em compensação, em 2009, pela luta de forças, das conjunturas, do judiciário, né, enfim, com a psicologia, em 2009 tivemos as súmulas vinculantes, inclusive tivemos um debate aqui sobre isso com o juiz, que teve aqui, eu me lembro muito bem, né, dessas súmulas vinculantes que deixaram a critério do juiz a exigência do exame criminológico. Né? Eu sei que aqui tem alguns municípios que o juiz está exigindo, outros não. No Rio de Janeiro, há várias execuções penais, é claro, ela não abre mão dessa coisa chamada exame criminológico, nem por misericórdia. Então, é uma luta ferrenha com relação a isso. Bom, o próximo.
E aí a gente tem do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, todo mundo aqui já ouviu falar no CNPCP, que é esse órgão que é ligado ao Conselho Nacional de Justiça, várias resoluções, várias recomendações, porque o Conselho Nacional de Justiça ele faz recomendações para a política penitenciária nacional, né? Então, a primeira delas, né, que a gente tem assim, mais claro para nós, é a de 1994, que vai falar sobre as regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil. E aqui a gente tem um dado importante, que ele diz assim, lá no artigo 15, a assistência à saúde do preso de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico. Então, eu quero chamar a atenção nisso, porque se você pegar a lei de execução penal, ela diz lá, direito à saúde, mas ela também define o que ela considera saúde. Saúde e assistência médica, farmacêutica e odontológica. Está lá no texto da LEP. Que a LEP é de 84. Mas as regras mínimas para tratamento de preso no Brasil, que foi resultado de um acordo com a Organização Mundial de Saúde e tudo mais, já inclui o atendimento psicológico como um direito, né, uma das assistências de direito, né, ao preso. Nós temos uma outra resolução de 2003 que vai falar nesse elenco mínimo das ações de saúde, né, para o funcionamento do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, que ali está colocado como Plano Nacional de Atenção Básica à Saúde. Eu acho que a gente pode discutir isso depois, porque certamente é possível que tenha alguém aqui que já esteja... Eu não sei como é que está funcionando aqui, isso eu quero saber também, como é que estão essas ações de saúde funcionando aqui, né, dentro da lógica de funcionamento do Plano Nacional de Saúde, que hoje está se transformando numa política nacional, né? Porque enquanto era plano, os estados poderiam aderir ou não a esse plano. Uma vez aderindo a esse plano, ele tinha que colocar em ação, né, a atenção básica em saúde. São os ambulatórios, como é que vocês chamam aqui? Unidades básicas de saúde, né? Então, isso tudo precisa estar dentro dessa nova política que vem aí, toda ela fundamentada no Sistema Único de Saúde, né? Então, esse talvez apareça aí nos debates, é uma coisa interessante para a gente ver. Nós temos lá a resolução também de 2004 do CNPCP, que fala sobre as diretrizes do cumprimento das medidas de segurança, né? Nós temos também a que recomenda as ações de detecção de casos de tuberculose no sistema penal, né? E quando da realização da inclusão do custodiário. Nós temos a outra que fala sobre o uso de instrumentos coercitivos, tais como algemas. Nós ainda temos unidades prisionais e os psicólogos atendem presos algemados. Não sei como é que está essa realidade aqui. Porque isso, do ponto de vista ético, para nós é gravíssimo. É gravíssimo. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Tem que pensar sobre isso. Tá? Nós temos ainda o próximo, já o próximo? Sim, outra resolução que fala sobre a permanência e a estada, né, de crianças, filhas das mulheres encarceradas. Você que trabalha em unidade feminina, como é que os bebês ficam lá? Nós temos 30 mulheres hoje, gestantes e mães, né, gestantes e mães. Tem alguma unidade separada para gestantes? Nós temos duas no estado. Unidade materno-infantil. No Rio a gente tem uma. Aí, quando a mulher está grávida, ela vai para lá. Tá, e o bebê fica quanto tempo com ela lá depois? Até um ano. No Rio está em média até 6 meses, mas a gente está tentando até ver, mas o que tem hoje regulamentado. Tem a resolução do Conselho Nacional Penitenciário que prevê até 1 ano e meio, 2 anos depois. Pois é, então, deve ser essa resolução, que é do CNPCP. Né? Isso. Então, nós temos ainda a resolução do Conselho assegurando o direito à visita íntima. Nós temos a resolução que estabelece a proporção de profissionais de equipe técnica
Por população custodiada, 500. Eu até questiono esse número, mas, enfim, é o que está na resolução. Eu acho que se bem que, por exemplo, se uma unidade lá no Rio está com 2.500 presos, então ela tem que ter, no mínimo, né, 500, 4 psicólogos, né? Se é um para cada 500, né? 5. Aliás, 5, nas minhas contas, 5, Só paga. Exato. Não é? Então, nós temos uma outra resolução que fala sobre as diretrizes nacionais de atenção aos pacientes judiciários e de execução de medidas de segurança. Tá? Para quem trabalha nos hospitais psiquiátricos, para quem trabalha nos manicômios judiciários. Né? Então, isso é importante que a gente tenha conhecimento do que diz a resolução. E nós temos uma também, que é de 2011, bem recente, que fala principalmente da questão da arquitetura penal. Isso saiu numa discussão muito importante com relação à questão da tuberculose. Nós temos problemas graves no Rio, a gente estava tendo assim, morte de 2 a cada dia, por, vamos dizer assim, agravamento das infecções oportunistas, né, que vêm com a questão da tuberculose e tudo mais. Então, é um problema muito sério. Então, essa foi uma resolução que recomenda como devem ser essas celas, tem que ter o mínimo de arejamento, de ventilação, enfim, por conta desses problemas. Aí também regula a unidade materno-infantil, tudo isso. E temos o Plano Nacional, né, de Saúde no Sistema Penitenciário, que é essa portaria interministerial, que é de 2003. Atualmente, como eu falei, ele está sendo transformado numa política nacional. E isso aqui é, para nós, um ganho importantíssimo, né? Porque nos desloca desse lugar, até então marcado pela Lei de Execução Penal, né, desse lugar do fazedor de exames, né, para, enfim, atender ao judiciário, e nos coloca no lugar como profissionais da área de saúde que tem que prestar assistência à saúde, porque eu acho que a gente que está aqui entre nós, ninguém melhor do que nós para dizer das demandas que nos são colocadas, né, à nossa frente, visivelmente, no nosso cotidiano de trabalho. Os problemas da ordem, da saúde mental, vamos dizer assim, né, os transtornos mentais que a gente tem visto no interior das unidades, em decorrência das condições de confinamento, pelo menos na minha experiência do Rio, são muito sérias. As pessoas estão enlouquecendo dentro das cadeias, né? Então, não dá para fechar os olhos a isso, não ter uma atitude, né, de fato, de acolhimento, de atenção, né, e deixar essa coisa rolar, porque eu tenho lá milhões de exames para fazer, né? Então, essa é uma questão do ponto de vista ético, político, enfim, de toda a ordem importante para a gente. Aí nós temos o Programa Nacional de Direitos Humanos, que ele foi atualizado em 2010, e nesse programa, né, de Direitos Humanos 3, ele faz algumas referências à reformulação da Lei de Execução Penal, da LEP. Então ele vai dizer o seguinte: estabelece como uma das suas metas desenvolver programas de assistência integral à saúde do preso e de sua família, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, a questão das pessoas que estão no regime semiaberto, né? A dificuldade que é, por exemplo, um trabalho importantíssimo, né, que às vezes a gente chama de porta de saída, porque é o cara que já está indo para a rua, né, de fazer um trabalho, né, junto. E esse trabalho certamente não será sozinho. A gente tem que se articular com as outras equipes da unidade. A gente tem que estar junto dos outros pares na unidade. Porque uma coisa é clara, o sistema prisional, ele não segrega só o preso. Ele segrega os profissionais também. E aí fica cada um no seu cantinho, no seu quadrado, e um não conversa com o outro, e as coisas não acontecem. Então, por exemplo, falar, porque ainda tem isso, né? Tem a tradição, falou em família com serviço social. Não é assim? Não ia assim. A família não, família com serviço social. Não, mas
Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um trabalho para além dessa questão, né, que já está estereotipada, né? Tem lá uma diretriz 16 no Plano Nacional de Direitos Humanos que fala da modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à prisão, né, a privação de liberdade e a melhoria do sistema penitenciário. Então, essas são coisas recentes de recomendações do Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, são documentos, vocês estão prestando atenção? E esses são documentos que a gente tem que se apropriar deles, que a gente precisa conhecê-los. Eu estou aqui dando pinceladas, mas é importante que a gente tenha conhecimento para isso fortalecer as nossas ações. Porque a questão da informação, em qualquer campo de atuação, ela é fundamental. Se a gente não tem informação sobre o que rege o nosso trabalho, a gente fica vulnerável e aí é facilmente manipulado. E aí a gente cai nas armadilhas do sistema penitenciário tranquilamente. Então, isso é muito importante. Vamos lá. Tem lá ainda no Programa de Direitos Humanos, né? A reforma da Lei de Execução Penal são propostas, né? Com o propósito de vedar a divulgação de informações sobre perfil psicológico do preso e eventuais diagnósticos psiquiátricos feitos nos estabelecimentos penais, prisionais. Veja bem, essa é uma questão séria, né? Porque essa questão do perfil psicológico, né? Não, tem um outro dado aqui que eu já vou me antecipar, mas agora, né, no final do ano passado, saiu um sistema unificado, não, agora, 2013, o Sistema Unificado de Informações da Execução Penal. Eu vou falar dele mais adiante, que é um como é que se chama? Um prontuário, vamos dizer assim, do preso, único, que é um sistema para, do ponto de vista jurídico, as pessoas acompanharem quem já está vencendo o tempo, que já pode ter uma progressão, pode ter um livramento condicional, e ali tem uma série de dados, né, que a princípio, não, mas isso vai ajudar, vai resolver a vida, vai acelerar o processo, né, e as pessoas vão conseguir seus benefícios seus direitos, não são nem benefícios, seus direitos mais rapidamente, né. Mas a gente também sabe que isso pode ter outros usos. Então, a gente tem que ficar atento à utilização desses dados, né, na hora que essas resoluções, essas diretrizes, essas questões saem. Então, mesmo com essa regulamentação, né, de vedar essa divulgação pública, assegurar e regulamentar a visita íntima para a população carcerária LGBT, eu não sei se aqui já houve algum movimento nesse sentido, já? Já tem uma regulamentação para a visita da população LGBT? Sim. Não, mas eu estou dizendo assim, para visitas íntimas, porque lá no Rio, por exemplo, o secretário disse numa audiência pública, não, já estava tudo lá, só que não apareceu ninguém para pedir, só que o papel não chegava lá, entendeu? O papel não chegava lá, fica mais fácil, olha, eu abri um espaço aqui, tem até uma funcionária aqui, mas ninguém procurou. Não, ninguém procurou porque da unidade até chegar lá em cima, a gente sabe que os acessos são muito complicados, né? Na prisão feminina funciona normal aqui, assim, as companheiras vêm visitar as companheiras. Vem. Visita íntima? Visita íntima. Ah, é? Mas isso... Portaria aqui? Portaria, mas alguma coisa disso. Sim, ótimo. É porque assim, ó, na realidade, a companheira, ela pode visitar, né, a companheira lá no Madre Pelletier, faz a carteirinha como companheira, se cadastra, tá? E no Madre Pelletier, a visita íntima tem os espaços assim, onde elas vão, que é a visita, tá? E ela marca, né, o horário, porque a visita no Madre Pelletier, ela não é dentro da galeria, ela coloca no pátio. Sim. Então ela tem um A horário. visita comum. A visita comum. Sim. A dia de visita ocorre e tem um Lá no Rio a gente chama parlatório. não, Aliás, o nome é muito parlatório. a visita dos familiares é do refeitório, no pátio. Você fica quente, né? Ela vai lá,
um agente penitenciário, olha, tem uma minha visita, vai acessar o local para ela e ela vai ter a visita com o companheiro, com a companheira. Sim, com quem for. Com quem for, Tá. né? Está lá, independente se é com a companheira ou com o companheiro, vai estar disponibilizado aquele espaço naquele horário para ela ter a visita dela. Hein? Não existe uma regulamentação. Pode ser uma iniciativa, porque também tem isso, gente. O sistema penitenciário funciona assim, né? Às vezes o diretor da unidade, ele administra do seu jeito, o outro administra do outro jeito. Um é um pouco mais, né, acessível, o outro é mais, né, disciplina e o controle é muito mais rígido. Ainda tem essas nuances, né? Ainda tem essas nuances. Bom, e temos também a política nacional, né, uma outra recomendação do Plano Nacional de Direitos Humanos, aplicar a Política Nacional de Saúde Mental e a Política para Atenção Integral ao Usuário de Drogas e outras drogas no sistema penitenciário. Bom, e aí eu quero chamar a atenção para esse fato que eu acabei de falar ainda agora, né? Vocês viram que todas as recomendações do CNPCP, né, que estão lá, são aprovadas, é pela garantia de direitos, né? É pela garantia de direitos. E aí nós tivemos agora, uma reunião agora recente, olha, 30 de julho de 2013, o Cadastro Nacional de Presos, que é esse sistema que eu estava mencionando aqui, né? Dispõe sobre o sistema de acompanhamento da execução das penas, da prisão cautelar e da medida de segurança. E institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas. Né? E esse sistema é um sistema que está baseado numa experiência do Paraná, né? Com esse nome bonito aí, né? Americano, bem americano, que a gente se apropria dessas coisas americanas, né? E nesse documento, nesse que eles chamam de Cadastro Nacional dos Presos, vão estar lá informações da vida de cada penado, né? Envolvendo trabalho, estudo, regime de cumprimento de pena, tipo de crime, idade e tal, nacionalidade, benefícios a que tem direito e vai entrar em vigor agora a partir de setembro. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver porque certamente, né, vai abrir um espaço ali para que a gente fale sobre alguma coisa, né, do sistema do perfil psicológico do preso. Olha só, aí a gente já começa a pensar como é que vai ser isso. Quem é que acessa? Pois é, quem é que acessa? Essa é uma outra questão. Se parece, né, que quem vai acessar são os gestores, né, o pessoal da área jurídica, enfim, não está claro ainda nesse programa aí como que vai ser o acesso, né? A gente ainda tem que ver, eu imagino que seja, se é para atender, né, vamos dizer assim, agilizar o sistema jurídico, né? O pessoal da área jurídica vai ter acesso. Os juízes da vara de execução, enfim, os operadores de direito, né, em geral. Eu não sei se nós teremos uma senha específica para o serviço de psicologia acrescentar algum dado, se o pessoal da área de educação vai fazer algum dado. Então, são questões que ainda estão por vir aí, mas que a gente tem que ficar de antena ligada. Porque se tivermos que escrever algo sobre alguma coisa sobre a vida do preso, ao cuidado ético do que vai ser escrito, do que vai ser exposto, não é? E aí a gente tem que ter aí a questão dos conselhos profissionais, o Conselho Federal, atento a essas questões, porque isso vai dizer direto, vai estar afetando diretamente a nossa prática, né? Então isso é um dado que está fresquinho, uma coisa que ainda não entrou em vigor, que vai ser agora a partir de setembro, mas a gente tem que ficar ligado como que essas coisas vão acontecer. Porque esse acesso... Você está falando desse programa de desenvolvimento do Paraná, né?
Pois é. Isso tudo que está posto ali, essa lâmina, isso na prática já existe, já está instituído há mais de 10 anos aqui, que inclusive agora com a resolução 12, né, os juízes passaram a fazer para alguns de nós interpretamos como sendo inquérito, em que essas informações todas ali que estão postadas ali, elas são as que os juízes pedem para que sejam postas nos autos. Sim, a gente sabe disso. Se ele sugere, se ele estuda, se ele trabalha, se ele tem visita, se tem isso, tem aquilo. Sobre uma outra forma, mas já está instituído. Sim, ele já está. Olha só, só que agora isso vai extrapolar a relação nossa, né, dos psicólogos que escrevemos algo. É óbvio que isso vai constar de um processo, né, que é o processo da pessoa que está na VEP. O processo é público, né, as pessoas têm acesso. Aqui a gente tem o Infopem. É o Infopem. E o Infopem agora tem uma aba que é para o técnico colocar ali. Daí o que a gente coloca no Infopem lá? Tem lá que diz assim, atendimento técnico. Para atender o preso hoje, coloca atendimento técnico. Aí tem esse tipo de atendimento técnico. Psicólogo, assistente social, médico, então aí vai o psicólogo. Aí entra a outra coisinha do psicólogo. Aí tem o horário ali, o dia, o horário. Só diz se é atendido ou não. Tá. É porque no Rio isso não tem ainda. Sim. Pelo menos passou pela psicologia, foi visto, passou pelo centro social. Mas agora Sim. agora vai ter uma aba para nós fazer, que acho que é isso da taxa. Não é aquela onde tem atendimento jurídico, psicológico, é outra, para te fazer a parte mais de voluntário técnico. Diz que vai ter, que eu acho que é essa fase aí que ela está falando. Veja bem. A gente ainda não tem essa experiência de anotação desses dados do Infopem lá. Isso ainda não está funcionando lá. Não sei se o Infopem de lá é o mesmo Infopem daqui. Tá. Por uma questão aqui de ordem. Tá. Você pode. Eu acho assim, da mesma forma como a gente não usa o prontuário policial, né, e cria, pelo menos eu vejo como ideal, um prontuário técnico, uma equipe técnica com uma equipe, eu acho muito complicado a gente vincular o nosso trabalho ao Infopem. Por que não cria, então, uma aba ou vincula sistemas de saúde nos atendimentos? Eu acho muito complicado, sabe? Porque a gente vê que os lugares que melhor funcionam no sistema penal são lugares muito pouco colados com a questão da segurança. Você está aí a questão do problema. Isso. Então a gente tem que mudar a cultura. E a gente não é polícia, a gente é psicólogo. Isso. Então, são questões que têm que fazer parte dos nossos debates, das nossas discussões. Tá? Próximo. Vamos dar um seguimento, depois esse negócio vai voltar. E aí, gente, acabou de acontecer agora, em 2012, uma alteração do artigo 9º da Lei de Execução Penal, que me pareceu, assim, um negócio de um retrocesso, não sei, a gente pode discutir aqui. Olha só, o que está escrito em azul é o texto original do artigo 9º da LEP, tá? Que fala, né, sobre o exame inicial, né? O exame inicial, né, vai mostrar lá a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional. Então a gente vai poder entrevistar pessoas, requisitar, repartições de estabelecimentos privados, enfim, isso é o texto azul que está na LEP. A alteração do texto 9º, diz lá, os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, né, ou por qualquer dos crimes hediondos, o artigo 1º da Lei 8.072, lá de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA. Desde quando é isso? 2012, olha lá, incluído pela Lei 12.654, 2012. Vocês já pensaram o que é isso? Tá? Então, olha só.
A gente tem uma série de recomendações do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, uma série de recomendações do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e aí vem essa pérola agora no artigo 9º da LEP, que eu soube agora, recentemente, por uma advogada da OAB do Rio, e eu fui pesquisar e fui procurar, e eu falei, cara, o que é isso? Entendeu? Nós tivemos aqui, né, no Rio Grande do Sul, a história do mapeamento cerebral com os adolescentes, né? Agora tá aí, ó. Eu não sei como que vai acontecer isso. Ninguém fala sobre isso. Eu soube dessa novidade agora, fiquei esclarecida. Enfim. E aí, eu passo o outro, por favor. É interessante que eles estão dizendo, olha só, a identificação do perfil genético será armazenada em bancos de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Aí incluído na Lei 12.654 de 2012. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Então, gente, eu não sei no que isso vai dar. Eu não sei, sinceramente, no que isso vai dar. Qual vai ser o uso disso? Sim, é possível. Não é? Eles vão querer o quê? Pesquisar se tem, né, um gene que... Nós estamos lá na época do leproso, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos na época do leproso. A coisa está retrocedendo. Vocês estão vendo que o cenário é complicado, né? Então, diz lá que essa lei 12.654, que instituiu isso, né, que altera uma outra lei de 2009, né, ela está fundamentada no artigo 5º da nossa Constituição. Que a nossa Constituição diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Mais do que rapidamente, eles criaram a lei. Ó, está na nossa Constituição, mas está lá, salvo as hipóteses. Pronto, rapidamente criaram. Então, assim... Mas eu não sei se eu lendo, eu entendi de outra forma, eu não entendi como um mapeamento, eu entendi como um banco de dados, se a pessoa cometer novos delitos, não é nesse sentido, para consultar a compatibilidade. Ele diz qualquer preso que esteja preso por crime. Não dá para entender. Entendeu? Não É é? para fazer um estudo. Eu não sei qual o uso É que vão pra fazer pesquisar. disso. Mas isso nem é ético. Acho que ético Não é? nem pode, né? Eles vão encontrar uma razão para que alguém seja considerado altamente perigoso. E aí vão fazer o quê? Vão botar lá no container e jogar no alto do mar? Vão exterminar? O que é que vai acontecer? Mas eu acho que é para cruzar dados depois e É. perfis de criminosos. Não, Sim, será? Eu não vão entendi achar desse jeito. certamente, né? Que não talvez um crânio, mas uma outra coisa, um pé maior, sei lá o que eles vão achar. Né? Então, é uma situação delicada. Eu acho que a gente tem, enquanto profissionais, né, da área da saúde, profissionais, vamos dizer assim, nós todos que militamos na área dos direitos humanos, a gente tem que estar atento, tem agora que ver essa questão do Conselho Federal, com todo o panorama que a gente não sabe o que vai acontecer, enfim. É uma coisa que está posta aí para a gente pensar. Vamos, mais um pouquinho. Vai? Isso. Bom, e aí uma outra questão que está pintando nesse cenário, né, nesse cenário nacional, é a tal das PPPs. Política, parceria público-privada, em todos os estados, em todas as áreas. Em todas as áreas. E aí, né, foi inaugurada recentemente a unidade prisional lá de Ribeirão das Neves, que funciona no complexo, né, que está sendo gerido por um consórcio, né, de gestores prisionais associados. Né?
que assinou um contrato, ganhou uma licitação que vão gerir as unidades prisionais durante 25 anos. 25 anos, ganharam lá a licitação. Então, é uma gestão público-privada, que tem lá algumas coisas para lá e para cá. Vocês podem procurar nesse site aí, que depois eu deixo essas lâminas aí com vocês, tá? Inspirada no modelo inglês, pelo menos diversificado, não é no americano, foram buscar nos ingleses, né? E vamos ver o que eles dizem, né? Que vai caber ao Estado a responsabilidade pela área da segurança, né? Vai caber também ao Estado a escolta dos sentenciados, vai ser o diretor dessas unidades nomeado pelo governador, e vai haver a criação de um conselho consultivo no complexo penitenciário com representantes da comunidade, da Ouvidoria Geral do Estado, Secretaria de Defesa Social, Conselho Estadual de Direitos Humanos, Política Penitenciária, Criminologia e Política Criminal e do contratado. Enfim, essa está sendo a grande novidade aí. Agora, nós tivemos uma visita de um dos representantes da Comissão de Direitos Humanos, junto com a Pastoral Carcerária e outros órgãos, a essa unidade, agora, recentemente. Esse mês de agosto, estiveram lá. Deixa eu ver se é a próxima. Tá. E aí, o que eles viram? Que a única unidade que está em funcionamento ainda, né? É um complexo de 5 ou 6 unidades, uma coisa assim. Do ponto de vista vamos dizer assim, das condições físicas, é absolutamente ascética. Uma limpeza invejável, algo assim, indescritível de filme, né? Mas nenhuma relação, as relações, né, de contatos pessoais são, principalmente com a área técnica, as mais distantes possíveis. Um acesso, um lugar longe do centro. As visitas estão reclamando demais que não tem acesso, a dificuldade de transporte, ou seja, o cara vai ficando cada vez mais isolado, né? Tem 200 monitores contratados, né, com salários de R$900, né, e mais a 100 agentes penitenciários, isso numa unidade, né, que atende nesse momento 640 presos, embora as unidades tenham capacidade de 700. As penas são altas nessas unidades, acima de 7 anos, né, 4 presos por cela, cada galeria tem mais ou menos 30 celas, tem visita íntima, banheiro com vaso sanitário, mas não tem absolutamente nenhuma privacidade, é aberto. É proibida a televisão, tem oficina de trabalho, escola não estava ainda lá em funcionamento, só pode levar uma foto. Então, você escolhe qual é a foto que você pode ter dentro da sua cela. Não pode entrar shampoo, disseram, foi questionado, mas por que não pode? Porque isso não está no contrato, não pode. Então, enfim, tem lá uma equipe formada por um médico, um psiquiatra, 2 psicólogos, 3 assistentes sociais, 2 estagiárias de serviço social, 2 dentistas, mais um auxiliar, 5 técnicos de enfermagem. A empresa dispõe de 6 advogados, né, para orientar a situação jurídica, e eles fazem lá a CTC, o Exame Criminológico Inicial, para o plano individualizado. Aqui todos os presos são atendidos algemados. Todos algemados. Então, assim, está começando a funcionar agora, né? Então tem esse panorama aí. Agora a gente sabe, né, que uma empresa, isso é uma empresa público-privada, ela está interessada no lucro, tem fonte de trabalho, né? A mão de obra do preso é barata, né? Então isso faz com que uma série de interesses possa estar envolvido aí nessa questão. Então, é uma experiência que está começando, que eu acho que vai precisar aí de algum tempo para ver como vai ser o funcionamento disso. Bom, e aí nós temos as nossas, né, vamos dizer assim, as nossas documentações, os nossos marcos, né, ético, políticos, profissionais de toda a ordem, que são
a resolução 012. Vocês já discutiram aqui a resolução 012? Tá. Nós temos o nosso código de ética e as referências técnicas para a atuação do sistema prisional. Então, esses documentos, eles são, assim, fundamentais para nortear o nosso trabalho, além de todas aquelas resoluções do CNPCP. Tá? Porque é ali que a gente pode, por exemplo, se utilizar, porque no sistema penitenciário, né, o discurso que é valorizado é o discurso legal. Né? Então, quando a gente propõe algo inovador, fundamentado numa resolução, fundamentado numa legislação, fundamentado em coisas que nos interessam para a gente desenvolver aquilo que a gente acredita como prática da psicologia, então ela nos serve muito bem para a gente estar fundamentando. Né? E aí, diante disso tudo, a gente tem muitos desafios nessa área, com todo esse panorama que a gente está vendo aí. Tem uma frase do Foucault, que eu encontrei num texto da Eliana Conde, que é uma professora da UERJ, que eu acho, assim, fundamental, e ela me acompanha o tempo inteiro. É como se fosse, assim, coisa de cabeceira, sabe como? Todo dia eu paro lá e dou uma olhadinha nisso. Quando ele se refere às relações entre teoria e prática. Tá? Então, ele diz assim, uma atitude indagadora, prudente, experimental, é necessária. A cada momento, a cada passo, devemos confrontar o que estamos pensando e dizendo com o que estamos fazendo, com o que estamos sendo. Então, essa fala do Foucault, ela nos dá uma dimensão exata das questões